Então vamos lá, gente. Hoje eu fiz assim uma coisa mais amena, né? Depois de uma gira de beijada, eu pensei assim, não, vamos fazer uma palestra mais leve, mas que traga também um fundo moral, algumas questões para a gente pensar, refletir no nosso dia a dia. Esse diálogo assim com a nossa própria consciência, com o nosso próprio pensamento, projetando sempre no nosso dia a dia, né? Então nós vamos contar aqui alguns contos zen, daqueles budistas zen da China, né? E aí antes eu queria fazer uma narrativa com introdução para a gente se ambientar dentro desses contos zen, né? A importância, gente, dessa contação de histórias. Se a gente analisar bem, vocês já pensaram por que a gente deveria, né, ou a gente conta muitas histórias para as crianças? O quanto isso é importante, desde a parte cognitiva da criança, dela começar a entender a sequência dos acontecimentos, ela começar a visualizar, olha, o exercício da mente, o poder de visualização da criança, enquanto ela não sabe ler, a gente fazer essa leitura para ela, contar as histórias para ela. Por detrás de toda a história tem um fundo moral. Seria interessante que nós adultos soubéssemos o fundo moral das histórias. Branca de Neve, os Três Porquinhos, quem é que sabe o fundo moral dessa história? Existe, gente, um fundo moral profundíssimo, né? Então assim, mas a gente não sabe. Essas histórias, vocês podem pesquisar, dar um Google lá que vocês vão achar. Essas histórias foram criadas por grandes iniciados espirituais, para exatamente contar para as crianças deles de uma forma mais lúdica e de forma também que eles pudessem memorizar o encadeamento e o significado daquilo ali. Mas aí o significado da moral foi se perdendo. Então hoje a gente vê um desenho de Branca de Neve e Frozen, a gente não faz a mínima noção do que tem ali por trás daquele enredo. O que o escritor, no caso, né, que televisionou aquilo ali, que fez um vídeo, um filme, um cinema, alguma coisa, o que ele queria passar de fundo moral. E é engraçado que mesmo que a gente não tenha plena consciência, o nosso subconsciente ele registra a base moral dali. E geralmente nessa história a gente sempre se emociona muito, porque trabalha a nossa parte emocional, o nosso campo emocional. Então, gente, a importância da contação de histórias. Mas seria interessante a gente contar a história para as crianças, no caso, e elas servem também para os adultos, para a gente memorizar esses ensinamentos e buscar o fundo moral. Então não é contar por contar. A gente vai falar aqui um pouquinho dentro de umas histórias, a questão, sabe, do rito pelo rito. Então eu acendo uma vela, mas eu acendo sem a minha volição, sem o meu voto, sem o meu pedido, sem botar a minha força mental, sem elevar a minha vibração. Então o rito pelo rito não serve para nada. Do mesmo jeito que uma história dessa, que deveria ter um fundo moral bem explicado, conversado depois, se for contar só para distrair, vira distração. E aí a gente vai analisar por que o mundo está dessa forma, né? Por que os adolescentes, as pessoas mais jovens estão tendo tanta dificuldade. Distração. Distraindo ela do quê? Do sentido da vida, do sentido do pai, da mãe, do sentido da família, do sentido do estudo, do sentido do trabalho. E todos esses contos infantis, eles têm a moral baseada nisso. A importância da família, a importância do amigo, a importância de respeitar os mais velhos. Só que a gente precisa resgatar isso aí. Aí eu falei um pouquinho aqui também dessa facilidade que as histórias trazem, gente, da gente fixar os aprendizados, o encadeamento, né, a sequência dos acontecimentos. Isso é importante também, para a gente entender que existe uma progressão ali naqueles ensinamentos. E o fundo moral que é o mais importante. Então vamos lá. Vou começar aqui por uma primeira história. A certeza e a dúvida. Então Buda, gente, como todos conhecem, um grande iluminado, né? Ele tinha um discípulo que se chama Ananda, ou se chamava Ananda nessas histórias, né? Vocês vão perceber que toda história zen, todo conto budista tem sempre um yogi, enfim, um Buda ali, uma pessoa iluminada e alguém que quer ser o discípulo dele ou então o seu discípulo. No caso aqui Buda e Ananda, que é o discípulo. E aí, um jovem se aproximou dos dois. Então Buda estava conversando com Ananda e um jovem chegou ali, se aproximou dos dois e perguntou: Buda, eu queria conversar, meu mestre, com o senhor e tirar uma grande dúvida que eu tenho. Desde que eu nasci eu tenho essa dúvida e ainda não consegui resolver. E aí Buda falou: pois não, meu filho, o que eu posso te ajudar? E aí ele falou: eu queria saber se Deus existe. E aí o Buda olhou para ele e falou assim: sim, meu filho, com toda certeza, Deus existe. Aí Ananda, que é o discípulo, olhou: perfeito, né? Acreditamos em Deus, somos budistas, tá tudo certo. Passou um tempo, eles continuaram conversando, chegou um outro jovem fazendo a mesma pergunta para Buda. Buda, eu queria te fazer uma pergunta, eu tenho a mesma dúvida que um colega meu, mas eu queria que o senhor me respondesse, porque eu ainda não consegui encontrar a resposta. Ele falou: meu filho, sinta-se à vontade, qual a sua pergunta? Então, Deus existe? Eu quero saber, Deus existe? Aí Buda pegou e falou assim: não, meu filho, Deus não existe.
E aí o jovem falou, tá bom, saiu. Aí o Ananda já estranhou, né? Que é o discípulo assim, mas primeiro o Buda falou que Deus existe. E aí depois, segunda vez, o Buda falou que Deus não existe. Continuando a história, veio o terceiro jovem. E esse terceiro jovem, ouvindo os burburinhos ali já na cidade, que já havia conversado com o Buda, e o Buda falou uma coisa, e um outro jovem perguntou e o Buda falou outra coisa, e ele falou assim, pois eu quero ver o que ele vai falar para mim. E ele chegou lá no Buda e perguntou, meu mestre, eu queria saber, Deus existe? E aí o Buda olhou para ele, pode ser que sim, pode ser que não. Vá atrás de saber você, procure suas próprias pernas, suas próprias mãos, né? Sua própria busca. Aí o Ananda olhou para o Buda e falou assim, uai, mestre, eu não estou entendendo. 3 pessoas te fizeram a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta. O senhor deu 3 respostas completamente diferentes. Tem alguma coisa errada aí? E o Buda falou assim, não, Ananda. A questão é que você olha o lado de fora desses jovens. Eu estou olhando para o lado de dentro deles. O primeiro jovem que veio aqui, que eu falei que Deus existe, esse jovem ele confia em mim plenamente. Ele segue os ensinamentos budistas. Ele compreende a vida, mas ele tem as dúvidas dele, mas ele confia em mim plenamente. Quando ele veio me perguntar se Deus existe, eu sabendo que ele confia em mim, eu peguei e falei, existe sim, meu filho. Siga seu caminho em paz, porque Deus existe. O segundo jovem, Ananda, que veio, ele é aquele jovem do contra. Ele é sempre do contra. Eu conhecendo ele, eu dei para ele o que ele precisa, não o que ele queria ouvir, porque ele é tão contestador que se eu falasse que Deus existe, ele ia falar, não existe, porque ele é contestador. Então eu falei para ele, não existe, porque sabendo que ele ia me contestar, agora ele vai atrás e ele vai sair daqui falando assim, pois se ele falou que não existe é porque existe. Esse é o jovem contestador. E o terceiro jovem é um jovem que não aceita as coisas dadas. Ele gosta de ir buscar. E se alguém entregar alguma coisa muito fácil para ele, ele não dá valor nessa coisa. Então por isso eu falei para ele, pode ser que sim, que exista, pode ser que não exista. Busque você, meu filho. Vá atrás dessa resposta. E todos os 3 saíram satisfeitos, na verdade. Então, a moral da mensagem aqui, né? Buda fala dessa importância, gente, da gente entender o lado de dentro, não só de quem vem até nós, mas também nós, a gente começar a nos conhecer a nossa natureza. Como é que somos nós? Contestadores demais? A vida, para nos ensinar, vai falar um bando de não pra gente. Estão entendendo? É aí que é a pegada dessa moral. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente questiona demais, quando a gente contesta demais, quando a gente critica demais, quando nada presta, ninguém presta, só eu, as coisas que eu faço que tá bom, a vida dá um jeito de fazer assim na nossa própria vida, no nosso próprio destino, e falar assim, você gosta de contestar? Então assim, a energia vem de volta. Então a gente tem que começar a olhar pra gente se essa energia de contestação nossa não está provocando esse burburinho na nossa vida pessoal aí. E essa questão também de buscar, a gente tem que analisar que muitos de nós, a gente fala muito assim, eu falei já muito isso, eu era mais jovem, eu falava muito, a gente vai entender, não que eu não fale, né? A gente está no aprendizado também. Mas eu lembro muito que eu falava muito com minha mãe, e não me esqueço, gente, dessa história. Eu fui numa moça que jogava cartas, essas coisas, muitos anos atrás. Na verdade, minha mãe e uma tia minha. Olha só para vocês verem como é que a coisa grava na memória da criança. Gente, eu devia ter uns 12 anos de idade. Não era espírito, não tinha nem praticamente religião. Comecei a fazer Eucaristia ali no catolicismo alguns anos depois. E eu não me esqueço que a gente foi lá, e essa senhora falando com a minha mãe, que ela tinha 3 filhos, pai parará, e um dos filhos dela, tudo na vida dele era muito difícil. Aqui ó, a ovelhinha negra, era eu. Que a vida dele era tudo difícil, que na vida dele ia ser tudo difícil, porque ele tinha muito karma, ele tinha muito aprender. Enfim, foi falando essas coisas. E aquilo eu gravei, gente. Olha o peso que tem, a gente tem até que saber as coisas como ser ditas e faladas para as crianças, porque eu estava ali do lado e eu ouvi. Gente, eu não senti nada na hora, né? Ali estava certamente criança, nem liguei. Mas depois eu me lembrei disso, né? Meu subconsciente aflorou, meu consciente me trouxe. E eu pensei, eu falei, gente, será que isso criou algum sistema de crença dentro de mim? Porque, Ave Maria, como as coisas para mim são difíceis. Eram, né? Sangue de Jesus tem poder. Está decretado aqui. Porque não, mas realmente, agora as coisas são muito mais fluidas. Mas assim, eu fiquei pensando nisso. Falei, será? Olha para você ver a força da palavra, né? Mas o Buda, ele sabia ler a alma do outro. Então, quando ele deu a mensagem, era dentro da necessidade da pessoa, né? Como nós não somos Budas, nós temos que avaliar o que a gente está dando para a sociedade, para os outros que vêm até nós, e também para nós mesmos.
né? Porque senão a vida vai fazer esse mesmo jogo. Se a gente for contestador demais, ela vai começar a falar não, 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 não. Quando a vida perceber que a gente precisa lutar mais para conseguir as coisas, porque talvez em outra vida a gente não deu muito valor, ele vai começar a falar, vai começar a tirar as coisas da vida e vai falar assim, ó, vá atrás. Pode ser que você tenha, pode ser que você alcance, pode ser que não, mas vá atrás. Então esses movimentos são muito sutis e a base moral desse enredo aqui. Então vamos ter esse olhar para dentro, esse olhar para fora também. Vamos olhar mais para dentro das pessoas. Muitas vezes, vou dar aqui um outro exemplo que eu lembrei agora. Tinha um irmão, ele até passou pelo Celuz, como ninguém vai saber como eu posso falar, né? Faz muitos anos, tá, gente? Passou por aqui, mas era um irmão muito contestador também, né? E difícil de conversar, não aceitava nem as orientações dos guias, a gente tinha muitas dificuldades nesse ponto. E é bom a gente trazer para a gente ilustrar como isso é real, acontece dentro do terreiro, acontece fora nas nossas vidas. E ele tinha assim um ar que quando acontecia alguma coisa muito grave na vida das pessoas, ele queria passar uma coisa assim para a pessoa que estava tudo bem, mas acabava que desrespeitava. Então se você chegasse falando assim que um parente meu desencarnou, então ele dava um sorriso e falava assim, tudo bem, liga não, isso faz parte do ciclo da vida. Gente, cadê a empatia? Né? Então assim, a gente ser good vibes tem um limite. Outro exemplo aqui que aconteceu, vou falar de mim, né? Eu gosto de trazer para a gente memorizar. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus, hoje está muito bem, mas em um momento eu pensei em pedir, né? Desligamento, assim, um emprego muito bom, graças a Deus, mas assim, tá muito problema, falei, vou pedir demissão e vou sair, vou seguir meu caminho. E eu muito triste, porque quem não tá, né, gente? A gente faz uma carreira, constrói uma carreira e eu ali triste, magoado e tal. Aí ele ficou sabendo, aí teve um dia que eu tive um problema lá, eu já até contei essa história, mas agora é sobre outro aspecto. E eu cheguei a pedir demissão, fiz a minha carta, mandei pro superintendente e tudo mais, falei, eu tô saindo, e foi aquele burburinho, como? Que loucura, eu falei, tô saindo. E aí eu peguei e saí mesmo, fiquei 4 dias fora, só que eles não me desligaram lá, depois me chamaram de novo, né? Mas nesse momento, esse irmão ficou sabendo que eu tinha pedido demissão. Padrinho, melhor mesmo, né? O senhor falou que não estava bem lá, é melhor mesmo. Ui, meu filho, tenho quanto para pagar, o negócio está insuportável lá, né? Então, assim, era a minha saúde física, mental, emocional, né? Ou aquele trabalho. Mas entende que, assim, essa história do good vibes, da gente não aprender a ler o que a pessoa precisa, então, o que é empatia, gente? Você sentir minimamente a dor da pessoa e entender a necessidade da pessoa naquele momento. Não é você dar uma de good vibes e tá tudo maravilhoso. Não, isso acontece. Aconteceu um acidente na família. Não, isso é normal. Não, gente, não é assim não. Empatia é isso. Então aqui vem essa questão, essa moral da história da gente aprender a olhar para a pessoa e ver o que ela precisa naquele momento. Porque às vezes a gente poderia falar, meu irmão, mas isso está dentro da lei. Né, isso é assim mesmo, acontece, daqui a pouco você dá a volta por cima, mas não é o que a pessoa precisa ouvir no momento. E isso vai machucar mais ainda. Então, que amizade é essa? Que importância é essa? Então, a gente tem que aprender a ler o que a pessoa está pedindo. Às vezes ela quer só desabafar, você não deixa ela falar. Quer dar lição de moral. Não, mas por que você está chorando? Cadê seus guias? Cadê sua fé? Gente, a pessoa quer desabafar, ela precisa só botar para fora. Então a gente tem que aprender a ter essa empatia com mais sensibilidade, né? Olhar para dentro e dar, não o que a gente quer dar para a pessoa, mas o que ela precisa, porque é ela que sabe o que precisa, né? E tem hora que ela quer desabafar, tem hora que ela quer chorar, tem hora que ela só quer colo, ela não quer ficar ouvindo sermão, lição de moral, não, ela só quer colo, então a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas vamos lá. Próxima historinha aqui. Meditar com gatos. Gente, essa eu achei boa. Essa é muito engraçada até. Mesma história. Sempre começa assim os contos, gente. Um mestre e um discípulo. Então tinha um mestre e um discípulo, eles estavam lá no local onde eles fazem os contos dele e tudo mais. E o mestre, ele tinha um gato. Esses gatos bem danados. E ele estava tentando meditar. Enquanto ele estava tentando meditar, esse gato lambia ele, esse gato pulava em cima dele, esse gato ficava arrastando ele e tentando meditar. E não conseguia de jeito nenhum. E o gato atrapalhando, aí o mestre pegou e falou assim, Ananda, dá um jeito nesse gato, pelo amor de Deus. E todo o discípulo é o Ananda aí, né? Pegou um exemplo aqui. E aí, Ananda, dá um jeito nesse gato que eu preciso meditar. Inclusive, já digo de antemão, que essa não é o princípio da meditação. A gente tem que meditar a despeito de qualquer problema. Mas é porque tem um fundo moral. E o gato atrapalhando, e o discípulo não conseguiu dar jeito no gato. Sabe o que o mestre fez? Ele estava com aquelas cordas, que aqueles yogis usam às vezes, e amarrou o gato numa pilastra do templo. E deixou o gato amarrado lá e foi meditar. E assim ele entrou na meditação profunda e esqueceu do raio do gato lá.
E aí ele saiu da meditação, foi viver a vida dele, e depois da meditação ele saiu com uma certeza, que ele queria sair caminhando no mundo, atrás de novos discípulos e também de levar os conhecimentos que ele tinha alcançado. E o gato ficou amarrado lá. Esse discípulo, esse jovem, queria muito se tornar ali um grande mestre, queria cuidar ali do ashram, eu acho que é o nome que eles dão, enfim, do templo ali. Mas aí o mestre pegou e falou assim: não, meu filho, você não está preparado ainda. Quando eu voltar, a gente vê o que faz, mas você não está preparado. Nem para ser discípulo você ainda não está preparado. Que até para ser discípulo a gente tem que estar preparado, né? E aí ele saiu pelo mundo, gente. O que aconteceu? Todo mundo da cidade sabia que o mestre e o discípulo eles viviam juntos. Quando o mestre sumiu e aquele discípulo ficou lá, as pessoas começaram a pensar, a inferir, né? A conjecturar ali que o mestre tinha passado a maestria para ele ali, e ele tinha se tornado o novo mestre ali do templo, porque o outro tinha saído para a cidade lá dos confins, né? E aí todo mundo começou a tratá-lo como mestre, era tudo o que ele queria, mas não estava preparado. E aí ele começou, enfim, dar sequência naquela história ali. E aí olha o que ele pegou, ele falou assim: meu Deus, eu preciso primeiro aprender a meditar. E ele tentava meditar, esse menino, e esse jovem, ele não conseguia de jeito nenhum. Quando ele viu o gato amarrado na pilastra, o que ele falou? Já sei, eu preciso amarrar um gato na pilastra para poder conseguir meditar, porque assim eu me ilumino e eu viro o mestre do templo. E ele foi atrás dos gatos e começou a amarrar os gatos nas pilastras do templo. E aí o mestre foi sair pela cidade, gente, passado alguns anos, esse mestre voltou e tinha uma grande feira que não existia na cidade, uma feira de gatos. E ele passou o mestre nessa feira e o povo lá falava: gente, esse é o melhor gato para meditação, esse gato aqui é o especial, ninguém consegue meditar se não amarrar um gato na pilastra. E todo mundo comprando gato, e gato gritando e miando e berrando, e o povo correndo atrás de gato. E o que você só via na cidade, gente, era gato amarrado nas pilastras da cidade. Onde tinha tempo tinha gato amarrado. Gente, aí quando o mestre chegou, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Ele foi correndo pro templo. Quando ele chegou no templo, não precisa falar como é que estava de gato de todas as cores, de todos os gostos. E aí ele pegou e falou: meu filho, o que está acontecendo? Ele falou assim: mestre, quando você saiu, lembra aquele dia que você estava tentando meditar? Eu vi que o senhor amarrou o gato na pilastra. Então eu entendi que essa era a chave da meditação. Ele falou: meu filho do céu. E aí o mestre percebeu: olha a seriedade de você deixar alguém em algum lugar ou à frente de alguma coisa, quando ele não entende a profundidade que é um rito. Então assim, aí vem o cuidado que a gente tem que dar. E eu anotei alguns pontos para a gente falar, gente, da moral. Ritualismo vazio. Eu trouxe isso muito porque a gente é uma casa de umbanda, a gente tem alguns rituais, a gente não é uma casa plena de rituais, mas a gente tem muitos rituais e assim, mas os nossos rituais, eles são sempre para nos direcionar para a essência. O que eu estou fazendo esse rito não é pelo rito. Então o fim não é fazer o rito. O rito é um meio. O fim qual é? Expansão consciencial, compreensão do que eu estou pedindo, meu momento de concentração, uma meditação, me colocar no movimento de prece e oração, né? Então assim, esse rito, ritualismo vazio, achar que a gente vai fazer apenas por fazer e vai ter o resultado, foi o que esse rapaz, ignorante nas sabedorias, não pôde perceber. Que não é amarrando um gato numa pilastra que eu vou me tornar um mestre. Não é acendendo uma vela, fazendo um rito, batendo cabeça, pedindo bênção para os padrinhos, para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, que eu vou alcançar o que eu preciso. Então aquela história: vou pedir bênção para o meu pai e para a minha mãe. Mas você está honrando seu pai e sua mãe? Ou está só pedindo bênção para pedir? Então, enquanto a gente não aprender, gente, já fica o ensinamento aqui. Vocês podem ir atrás dos maiores iniciados desse planeta. Todos vão falar: gente, não honrou o pai, não honrou a mãe, vai ter problemas na vida. De relacionamento, financeiro, de prosperidade, a gente precisa honrar, perdoar. Às vezes é preciso, né? Perdoar os nossos pais, as nossas mães. E também porque o tempo inteiro nós precisamos ser perdoados por eles, né? Quantas coisas nós fazemos. Mas então a moral é essa: a gente não pode fazer nada simplesmente por fazer, se a gente não se conectar com o que a gente quer.
seja estudar para um concurso, seja fazer um curso para um trabalho, uma reciclagem. A gente precisa sair de achar que fazer por fazer, isso vai nos levar onde a gente precisa, porque às vezes o nosso chefe, vou dar um exemplo aqui do currículo, né? A gente até mentiu lá no currículo, botamos coisas, ou então fizemos vários cursos só para encher o currículo lá, 4 páginas de currículo resumido, 4 páginas, mas você não tem o conhecimento. Gente, o seu chefe, a sua chefe não sabe, mas o universo sabe da sua artimanha. Aí a gente volta para a primeira história. O que a vida vai fazer? Você gosta de um joguinho desse? Vou fazer um joguinho desse com você. Aí o caminho começa a fechar, você começa a perder as coisas. A gente precisa analisar. Tudo que a gente faz é um rito. A forma de estudar, a forma de acordar, a forma de tratar a nossa família. O que é um rito? Só lembrando, uma sequência coordenada de ações. Toda vez que a gente faz, então, toda vez eu peço bênção para determinada pessoa, isso já virou um rito. Toda vez que eu vou fazer uma prece eu gosto de apagar a luz. Isso é um rito e não tem problema nenhum. Agora eu estou na circunspecção, na introspecção, eu estou fazendo o que eu quero alcançar com aquele rito, é isso que é preciso. E uma aqui para a gente terminar. O copo de água com sal. Tinha um jovem que estava com muito sofrimento. Sempre a história do jovem que vai atrás do mestre, né? Esse jovem com muito sofrimento, enfim, a vida não fazia sentido, solidão, nada para ele tinha cor, tudo cinza, tudo pesado, e ele buscava sentido na vida dele e nunca encontrava. E aí ele, sabendo desse tempo, foi atrás desse mestre, que ele queria conversar com esse mestre e pedir alguma orientação. E ele chegando lá, o mestre falou assim: mestre, minha vida não faz sentido, eu não aguento mais, para que existe vida, para que existe encarnação, qual é o sentido de eu estar vivo aqui, minha família, enfim, sempre cheio de problemas. E aí o mestre pegou e falou assim: meu filho, vem aqui. E tinha um pote de sal. Ele falou assim: enfie sua mão dentro desse pote de sal, pegue o máximo que você puder e segure. E aí ele foi lá e fez o jovem, pegou o sal. E tinha uma tigela do lado. O mestre foi lá, pegou a tigela, encheu de água e falou assim para o rapaz: agora pegue essa sua mão cheia de sal, coloque dentro desse potinho com água e mexa bastante. E assim ele o fez. Botou o sal lá e mexeu bastante. Aí o mestre pegou e falou assim: agora beba essa água. Ele falou: você está com sede? Ele falou: estou com sede, mestre. Beba dessa água. E ele bebeu. Na hora que ele bebeu, ele deu um golinho e já falou: mestre, não tem como beber. Ele falou, e o mestre perguntou: mas por quê? A água não tá boa? Qual é o sabor dessa água? Ele falou: mestre, está horrível. Essa água está horrível, está salgada, não tem como beber, eu estou com sede. Aí o mestre falou assim: meu filho, coloque a mão de novo no pote de sal, encha a sua mão, segure e vem aqui comigo. E assim eles saíram, e o mestre o levou em direção a um rio. E lá nesse rio, o mestre pegou e falou assim: pegue a sua mão com todo esse sal, jogue dentro do rio, mexa bastante essa água e depois você tome um pouco dessa água. E assim o jovem fez. E aí o mestre perguntou: e agora? Você estava com sede, você bebeu água. Que água maravilhosa, mestre, água fresca, que maravilha, muito boa essa água, gratidão, gratidão. Ele falou assim: meu filho, assim é a vida. As circunstâncias, essa sua mão cheia de sal. Se você se tornar esse rio diante dos problemas, das suas dificuldades, essa mão de sal, as circunstâncias, os problemas da sua vida, eles vão diminuir em relação ao que você é. Então torne-se um rio, meu filho. Cresça diante dos seus problemas. E aí tem aquele chamadinho que a gente sempre fala, né? A gente tem mania de falar para Deus: Deus, eu estou com muitos problemas, meus problemas são muito grandes. Aí a gente muda a frase: meus problemas, né? Fala, meus problemas primeiro, não são meus problemas. Problemas, eu tenho um Deus muito grande. Eu tenho famílias, eu tenho amigos, a gente cresce em relação. Então o que a gente costuma fazer? O problema se mostra, a gente ajoelha para o problema e fala assim: sou todo seu, me consuma, me devore. Não é isso que a gente faz? Ao invés da gente subir na ponta do pé e falar assim: opa, você já me visitou outras vezes, eu resolvi. Então começa a água do rio que flui. Então a gente tem que aprender. Agora, como é que a gente faz para se tornar um rio? Isso aqui que a gente está fazendo, buscar conhecimento espiritual, conhecimento das leis espirituais, a lei kármica, né? Ação e reação, causa e efeito, ou seja, o efeito é porque tem uma causa. O que eu fiz para atrair essa circunstância para a minha vida? Às vezes são testes que a vida nos traz. Nem tudo, gente, a gente tem que dizer sim, nem tudo é sim, nem tudo é não. Agora, como é que eu vou saber se é para eu dar um sim ou se é para saber se é para eu dar um não? Eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que escutar a vida, eu tenho que projetar um pouquinho para frente, mas eu tenho que olhar no retrovisor aqui do meu passado, o que? Minha bagagem, os meus aprendizados, as lições que eu já consegui superar.
Eu tenho que botar elas em prática. Então a gente precisa se tornar esse rio diante da vida. Algumas adversidades da vida não temos como mudar, mas nós podemos deixar de ser copos e nos tornar rios. A gente não muda as adversidades, mas a gente se muda diante das adversidades. Tem uma história, para a gente finalizar. Epíteto era um grande filósofo do passado. Na verdade, ele não era um filósofo, ele era um escravo. Então Epíteto era um escravo. E muitas pessoas falavam assim: o senhor é um escravo, o que o senhor quer dar uma de filósofo? Você se acha filósofo, você não é filósofo. O senhor é um escravo. E aí Epíteto, muito sábio, porque na essência ele era filósofo, apesar de viver como escravo, ele era escravizado. E ele perguntou assim para o rapaz que estava falando isso com ele: o senhor sabe o que é ser escravo? O senhor sabe o que é escravidão? E aí o rapaz falou assim: eu sei sim o que é escravidão. É isso aí, é a sua vida, você é um escravo, você é o meu escravo. Ele falou assim: não, escravo não é isso não. Escravo, gente, é quando a gente pode mudar uma coisa e a gente não muda. E quando a gente tenta mudar as coisas que a gente não tem como mudar, aí a gente se torna escravo de nós mesmos, a gente se torna escravo das circunstâncias da vida. Então aquele velho ditado que eu sempre repito aqui nas palestras: a gente tem que ter força para mudar o que pode e deve ser mudado, mas a gente tem que ter paciência e compreensão, abnegação para entender as coisas que a gente não pode mudar e continuar vivendo bem. Então é o que Epíteto falou: o escravo é aquele que só quer mudar as coisas que não podem ser mudadas, e as coisas que podem ser mudadas, o que ele faz? Nada. Então ele se torna um escravo dele mesmo. Não adianta viver lutando contra as adversidades da vida. Elas são o que elas são e não vão mudar. Nós é que temos que mudar. Eu gosto de dar o exemplo também de engarrafamento, né? 5 km de engarrafamento na minha frente e mais 5 atrás, porque eu estou bem no meio. Aí eu quero acabar com o engarrafamento. Gente, tem como? Tem como. Aí a gente vai se matar ali dentro, emocionalmente, a gente vai entrar no estresse. Gente, tem jeito? Não tem. Bota uma música, vai cantar, deixa o povo olhando você cantando, não tem problema. Gente, a gente precisa aprender a mudar o que pode ser mudado e a nos mudar quando aquela coisa não pode ser mudada. Porque não adianta sofrer por sofrer. Não adianta sofrer por sofrer. Somos convidados pela vida a crescer, nos expandir, a nos transformar em rios de água pura, para que assim o sal que salga passe apenas, no máximo, a temperar. Né? Então assim, a quantidade de sal na comida vai bem, né? Comer comida insossa ninguém merece, agora põe muito sal. A gente pode mudar o gosto do sal? A gente tem como? Então esse discípulo, quando foi lá botar o sal, seja na caneca ali, na bandeja, no copo, ou fosse no rio, ele tem como mudar o gosto do sal? Não, a quantidade também não, porque ele encheu a mão e segurou. Essa era a lição. Ele não pode mudar isso. O que ele tinha que mudar? A forma dele, aonde ele ia botar esse sal, ou seja, ele se transformar em rio. Ok? Gente, essas são as morais para a gente pensar, refletir um pouquinho. Vamos aprender a dizer sim quando é sim, não quando é não, a mudar o que pode e deve ser mudado e a aceitar o que não pode ser mudado. E diante dessas coisas, mudemos a nós mesmos para que a gente não sofra. Saravá, gente, vamos lá para o nosso trabalho então.